aluno do módulo 4. Nossa aula hoje é sobre vícios. Quando nós falamos de vícios, muitas vezes nós trazemos aí alguns conceitos já estabelecidos por nós, e aí não buscamos entender o que, na verdade, são esses vícios, tá? Em latim, significa vitium, que é uma falha ou defeito. Quando a gente fala de falha ou defeito, às vezes a gente fala, oh meu Deus do céu, né? E aí a explicação é que é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e às pessoas que convivem com ele. Quando nós falamos de vício, a gente precisa entender que o vício, ele é um prazer, né? E que depois ele vem seguido de uma dor. Né? Dor, às vezes, não é a dor física, tá? É importante a gente entender isso. Quando nós falamos de vício, talvez a gente traga vícios de drogas, de bebida, mas existem vários outros tipos de vícios que a gente também precisa estar atentos para poder fazer com que possamos, né, purificar nossa mente com esses conceitos, ajustar muitas vezes isso no nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que nós somos viciados, mas que a gente possa ajustar esses conceitos da forma correta para que possamos auxiliar as pessoas nesse aspecto. Tá? Vamos dar uma lida aqui no texto que está na apostila de vocês, página 42, para que a gente realmente possa entender. Nos dias atuais, homens e mulheres desempenham papéis variados, seja no campo profissional ou no pessoal. Todos são exigidos a cumprir seus compromissos diários no menor tempo possível e acabam acelerando suas vidas. Não é raro estar cercado de pessoas atarefadas e que demonstram um grau de agitação altíssimo. Essa agitação pode afetar o ser humano significativamente e acabar gerando consequências prejudiciais à sua própria vida e à de sua família. Aqui, na verdade, tem alguns aspectos, né? Primeiro, essa agitação, muitas vezes, nos desconecta das outras pessoas, nos desconecta da nossa família. A gente, às vezes, está enfiado no bendito celular, trabalhando, não estou dizendo que a gente fica brincando no celular, mas às vezes eu estou trabalhando, mas eu às vezes não me desconecto disso para poder entender que o meu trabalho tem um determinado período, daquele período depois eu tenho a minha família, às vezes eu tenho os meus compromissos, tenho amigos, né, tenho os estudos, e eu preciso saber que cada coisa no seu respectivo lugar. Tá? Quando a gente fala de vícios, é exatamente essa agitação do nosso dia a dia talvez faça com que a gente caia em alguns vícios aqui que nós vamos falar daqui a pouquinho e não percebamos isso, né? E aí, quando você não percebe, você vai fazendo com que as pessoas à sua volta também sofram junto com você, porque essa falta de percepção, você está sempre ligado na tomada, né, vamos dizer assim, nessa agitação do seu cotidiano, que às vezes você não para nem para sentir a sua respiração. Tá? Então, é importante nós, nesse momento, refletirmos. O vício não é algo só que vá trazer a bebida, a droga, né? Mas é algo também que eu posso estar hoje, nesta modernidade, nessa agitação do meu dia a dia, também posso estar passando por ele de uma forma diferente daquela convencional que eu conheço, mas eu não tive ainda a percepção e estou fazendo com que as pessoas à minha volta também estejam sofrendo pela minha ausência. E quando eu digo, não é a ausência física, é a ausência de estar presente, conversando, entendendo, interagindo, como a gente faz, né, ou fazia habitualmente, sem que tivesse todo esse processo ou esses novos vícios, tá bom? Tentando escapar dessa aceleração, rotas de fuga são criadas, patologias desenvolvidas e sintomas começam a aparecer. Exatamente quando surgem as doenças da modernidade, aumenta o número de vícios e surgem casos de depressão e suicídio. Na ânsia de sanar quadros de ansiedade e depressão, as pessoas podem desenvolver compulsões alimentares, vícios com cigarro, álcool ou outras drogas, uso abusivo de determinados medicamentos, e aí eu vou trazer para você, né? A gente tem o uso abusivo do celular,
A gente tem o uso abusivo, às vezes, de palavras desnecessárias. E aí, esses são os cuidados. Isso também se torna um vício, né? Eu, às vezes, tenho o vício de reclamar. Eu, às vezes, tenho o vício de machucar o outro com as palavras. Às vezes, eu tenho o vício de me machucar, seja me culpando ou, às vezes, até me agredindo fisicamente, tá? Também são vícios e que fazem aí esse grande diferencial. Hoje já se fala também nos famosos vícios modernos, como a utilização constante do celular, dependência da televisão, compras compulsivas pela internet, o uso abusivo por tempo indeterminado de internet e outros. E aí nós temos vício em sexo, vício em palavras, né? Vícios. E aí a gente vai trazendo aqui esses pontos que são importantes e reflexivos. Se a gente parar para pensar, quanto tempo nós ficamos no nosso celular? E aí é algo que às vezes você não se dá conta. E quando você não se dá conta, você também não se dá conta de que você se afasta das pessoas que você gosta, porque você está naquele aparelhinho maravilhoso que nos ajuda de várias formas, mas também nos atrapalha quando nós estamos viciados, né? Eu tenho uma amiga que ela teve uma atitude na casa dela que eu achei que era radical, mas depois eu parei para entender, quando um dia, conversando em casa com meu marido, e ele me deu um alerta. Essa amiga colocou uma caixinha, ela encapou uma caixinha e colocou na porta da casa dela. Todo mundo, quando entra à tarde, quando volta de escola, quando volta do trabalho, ela, o marido e os filhos colocam o celular lá dentro. E aquela hora, até passar o jantar, é a hora deles ficarem em família, sem celular, sem televisão. Eles ficam conversando sobre o dia, falando o que aconteceu, né, ouvindo o outro e tentando ajudar da forma que pode. Ela disse que foi a única forma que ela conseguiu de fazer com que a família se reunisse de novo para jantar ou para conversar sem que o bendito celular atrapalhasse. Porque ela disse que chegou uma época na casa dela que todo mundo sentava para jantar e cada um no seu celular, inclusive ela, trabalhando, conversando com os amigos, e às vezes eles se conversavam entre eles no WhatsApp. Aí ela falou, isso é o fim da picada, é o fim da minha família, né? E aí, quando ela falou que ela tinha feito isso, eu falei, nossa, mas que radical, pensei comigo, não falei para ela. Mas depois eu fui refletindo, porque um dia eu cheguei em casa e já eram quase 11h30 da noite, eu estava no celular respondendo algumas questões do trabalho. Meu marido olhou para mim e falou, você percebeu que a gente não conversou? E aí eu parei, olhei para a cara dele e falei, lógico que a gente conversou. Ele falou, o que a gente conversou hoje? E aí eu fui me dar conta de que eu tinha chego, tinha feito a janta, tinha sentado com ele para jantar, mas eu estava no celular, trabalhando, respondendo a algumas questões, e realmente não tinha conversado com ele. Então, hoje me policio bastante. Saio do trabalho, às vezes chego em casa até umas 7, 7h30, ainda dou uma olhada. Às vezes ele toca, eu olho, se é importante, eu atendo. Se eu vejo que dá para ficar até o dia seguinte, então fica até o dia seguinte. Acabei criando também esse policiamento, porque eu comecei a perceber que estava ficando viciada no uso deste aparelho magnífico. Tá? Então é importante a gente também fazer esse tipo de reflexão no nosso dia a dia, para poder nos fazer com que as coisas aconteçam de modo natural. Né? E aí, quando a gente sai um pouco do natural, a gente entra aí nessa questão dos vícios, tá bom? E isso é com remédio, isso é com várias questões, tá? O que a gente mencionou aqui nesse texto é exatamente o que tem feito as pessoas sofrerem com esses vícios, tá bom? E aí ele fala, refletir sobre a questão dos comportamentos compulsivos viciantes da atualidade, nos avanços tecnológicos e nos fatores decorrentes da modernização, nos leva a olhar para alguns pontos importantes que são fundamentais para lidar com os próprios sentimentos e os problemas da vida, né? Hoje a gente tem aí a depressão, é algo que atinge muita gente, e aí exatamente a gente percebe que às vezes a pessoa vai se enfiando no seu mundo por várias questões, e muitas vezes o outro não consegue perceber os sinais que ela está nos dando para que realmente a gente consiga ajudar. Quando eu acabo
parando para fazer essa reflexão e entendendo que tudo tem um lado positivo, mas em excesso ele vai trazer o lado negativo, eu paro para poder trazer o equilíbrio de novo e fazer com que as coisas, então, aconteçam da forma correta, tá bom? E aí nós temos 4 pontinhos que vamos abordar, que é o melhor meio para purificar a mente. No livro A Verdade da Vida, volume 21, na página 11, mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte: o homem, em essência, é filho de Deus. Passa por uma sequência de acontecimentos, ora desfrutando da felicidade, ora lutando contra adversidades, para se projetar perfeitamente no mundo fenomênico. Como essa projeção se faz através do acúmulo de vibrações mentais, o qual o ser humano tem liberdade de pensamento para purificar ou macular ainda mais com a ilusão, o processo de manifestação do homem imagem verdadeira no mundo fenomênico, processo de evolução, pode ser acelerado ou retardado conforme a mente de cada um. A aceleração do processo de evolução espiritual é conseguida pela purificação da mente. De que forma nós, da Seiichi Noye, podemos purificar a nossa mente para fazer, então, com que esse processo de evolução não precisa ser acelerado, ele pode ser no processo, vamos dizer assim, natural. Pode ser acelerado também, se eu achar que eu tenho que acelerar. Mas uma coisa é importante, né? Eu preciso purificar a minha mente. Quando a gente fala de purificação da mente, talvez a gente lembre da prática da purificação da mente, que nos auxilia bastante. Mas eu também preciso entender que leitura dos livros, a meditação Shinsokan, leitura das revistas, leitura das sutras sagradas, leitura dos cantos em louvor, ou seja, o meu contato constante com a verdade de que o homem é filho de Deus, acaba fazendo com que, ao invés de eu trazer para a minha mente esses conceitos, né, essas vibrações, que muitas vezes não são boas, eu passo, então, a substituir aquilo que não está bacana dentro da minha mente para aquilo que é realmente o importante. E aí o processo de evolução vai acelerando, tá? Então, isso que a gente precisa ter consciência. Se eu estou vendo que a minha vida está uma constante trazer situações, ou eu estou aqui em depressão, ou eu estou sofrendo com um vício de determinada coisa que nós mencionamos aqui nesse texto, eu preciso mudar a minha postura mental, né? Quanto mais eu enfatizar que eu estou em depressão, mais a depressão vai se manifestar. Quando eu faço o inverso, então, de repente, eu vou para a associação local, agora nós não estamos podendo ir para a associação local, então a nossa purificação tem que estar aí de acordo com a leitura dos livros, as palavras afirmativas que vão fazer com que eu mude os conceitos que eu tenho mental, ou seja, é o ajuste que eu vou ter que fazer. Mas quando nós voltarmos ao normal da nossa vida, pudermos ir para a associação local, para a regional, para a academia, quando nós participamos da purificação da mente, nesse momento a gente precisa, se ainda tem algo negativo aí a ser retirado, transcrever no papel. Hoje, eu tenho algo que me incomoda, eu vou fazer a leitura dos livros, mas eu vou usar a ferramenta que é fundamental no meu dia a dia. Palavras afirmativas. Se eu estou em depressão, eu tenho que criar para mim ali, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho que trazer as palavras que vão contra aquilo que eu estou manifestando, né? Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou... Sabe, você vai trazendo para você qualidades que vão te enfatizar e vão trazer essa consciência, ou seja, vai tirar o negativo, vai limpar o negativo e vai trazer o positivo para você, e aí você começa a perceber a sua transformação. Quando a gente fala que tudo na nossa vida é um reflexo da nossa mente, esse é um cuidado. Purificar a mente nesse aspecto é importante. Tirar os conceitos equivocados e trazer os conceitos que vão me levar a manifestar o Filho de Deus que eu sou. Ok? E aí ele fala, o melhor meio para purificar a mente consiste em despertar para a imagem verdadeira, que é a pureza absoluta. E o segundo meio consiste em transcender os desejos materiais. E o melhor meio para transcender os desejos materiais é compreender a verdade da inexistência da matéria. Tá? Isso é importante também, nós temos essa consciência.
Claro que quando a gente fala, né, dessa purificação, quando eu passo a me olhar exatamente como filho de Deus, eu já começo a trazer conceitos novos, né? E aí eu vou tendo, então, a visão exatamente de acordo, e a manifestação não é só a visão, né? Eu tenho a manifestação de acordo com o que eu acredito. Então, palavras afirmativas, leitura dos livros, a própria prática da purificação da mente, quando nós pudermos, né, participar dela nas regionais, associações locais, mas o contato constante com a verdade vai me ajudar muito nesse processo de eliminar esses vícios. E quando eu digo vícios, cabe todos eles aqui, tá? Às vezes eu tenho lá um filho, um parente que está aí usando droga. E aí eu falo, meu Deus, como ajudar? Aí eu vou e brigo com ele, falo que ele não pode. Não. Eu simplesmente, ao invés de olhar ele como um drogado, eu tenho que olhar ele como algo, como um filho de Deus, né? Então eu vou olhar e dizer, ele é filho de Deus, ele é maravilhoso, ele é um ser absoluto, ele é um ser estudioso, e aí eu vou trazendo qualidades. Tá? Eu vou só dar um parênteses aqui. Recentemente, conversando com um jovem, ele pediu para mim de que forma ele podia, nesse período, né, tentar sair desse processo, que ele vive um processo de depressão e caindo já para a busca de um suicídio. E aí, quando eu conversei com ele sobre alguns aspectos, a gente foi batendo um papo via WhatsApp, hoje, né? E aí ele disse para mim assim, eu falei, me fala aí alguns pontos que você tem positivos, né? E aí ele disse, nenhum. E aí eu disse, não, você é filho de Deus, esse já é um ponto positivo. Você, por estar em casa cuidando do seu pai, você é um bom filho. E aí eu comecei a trazer para ele, ele falou para mim assim, eu estou me sentindo extremamente irritado com o que você está falando. E aí eu achei interessante, lógico, não é interessante no fato, ai, que bacana, não. Eu achei interessante e parei para refletir sobre isso. Ele não consegue ver nada de bom nele. E aí a gente tem que fazer um exercício contrário. Né? E aí eu comecei a conversar com ele e falar, tá, então em vez de você se sentir irritado, traz para mim os seus defeitos. Nossa, vieram vários. Né? E aí eu disse, então, agora nós vamos trabalhar com aquilo que você realmente deseja manifestar. Às vezes a gente não se dá conta de que as pessoas estão mostrando um lado e estão sofrendo por algo que nem elas sabem. Então cabe aqui a gente cuidar. E aí, lógico, no bate-papo com ele foi muito bacana, a gente acabou conseguindo fazer com que ele tirasse um pouco esse olhar negativo da vida e trouxesse uns aspectos mais positivos. E aí, claro, acompanhando o dia a dia, né, depois de um certo período, a gente conseguiu perceber o quanto ele melhorou quando eu dizia para ele, né, você é filho de Deus. Ele falava, eu acho que agora eu estou começando a ver que sou. Né? E aí você começa a perceber o quanto a gente vai gradativamente tirando as coisas da nossa mente e enfatizando as questões positivas. Claro que isso é de cada um. A pessoa também tem que estar disposta a transformar a sua vida, não é só a nossa orientação, mas o olhar, às vezes, quando você olha para a pessoa, alguns amigos mais próximos falaram, jamais imaginei que ele estava passando por essa situação. Então, olha como é importante a gente, às vezes, estar se policiando, estar observando essas condições aqui colocadas no nosso texto, para que nós possamos ajudar aos outros. Talvez eu não perceba, ou talvez eu perceba. Se eu estiver já em sintonia com Deus, cuidando e vivendo em harmonia com tudo que é bom na minha vida, eu consigo olhar o outro e falar, está passando por alguma coisa e vamos tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Então é só uma observação do quanto é importante nós aprendermos a transformar as coisas negativas da nossa vida em positivo. E às vezes nós não estamos preparados para isso. Né? Ou achamos que não somos merecedores disso. Por isso que o mestre fala que quanto mais eu estou em contato com a verdade, mais eu consigo transcender isso e viver em conformidade com o Filho de Deus que eu sou. Ok? Vamos para o item B, onde ele diz o desejo de libertar-se do corpo carnal. Isso está no livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Tá? Na página 41, como consta na apostila de vocês, o mestre diz o seguinte...
Dentre tudo aquilo que restringe o ser humano, o que mais lhe tolhe sua liberdade é o próprio corpo carnal. E aí ele vai trazendo para nós algumas reflexões. E ele diz: o fato é que, de modo geral, as pessoas têm no âmago da sua mente o desejo de se libertar da prisão do corpo carnal. Nas pessoas comuns, o desejo de se livrar do corpo carnal não é tão acentuado como nos homens santos, prontos a se sacrificarem pelo próximo, ou nos homens egoístas, revoltados com tudo e todos. Por isso, tal desejo não se manifesta sob a forma de ação direta, como o suicídio, por exemplo, mas vai elaborando a longo prazo sementes da doença que um dia irrompem no plano físico, fazendo com que o corpo adoeça. A maioria das doenças é manifestada pelo subconsciente, que deseja rejeitar o corpo. Portanto, deixando de haver no subconsciente esse desejo, a doença sara naturalmente. Quando o ser humano compreende que o corpo carnal não é existência verdadeira, consegue transcendê-lo e sente-se absolutamente livre, apesar de continuar com seu corpo carnal. E seu subconsciente atinge o objetivo de negar o corpo carnal. Então sua vida passa a fluir livremente com o vigor que lhe é inato. E assim ela volta a manifestar seu estado original pleno de saúde. Olha que interessante, né? Pessoas comuns também têm o desejo de se livrar do corpo carnal e a gente vai tentando trazer aí de forma inconsciente de algumas formas para isso acontecer. Quando nós nos desligamos disso e aí passamos a ter a consciência de que eu sou filho de Deus, e aí cabe as práticas, meditação Shinsokan, né, leitura dos livros, das sutras, ou seja, esse contato com a verdade vai te trazer essa consciência. E você passa a entender que o seu corpo é um reflexo da sua mente. Se a sua mente só tem coisas boas, o seu corpo vai refletir somente as coisas boas. Claro que em alguns momentos nós temos aí as nossas distorções de conceitos mentais e que fazem com que a gente traga algumas manifestações do nosso corpo. Ok, não está errado, né? Mas da mesma forma que eu trago essa manifestação, na medida em que eu vou ajustando a minha postura mental, vou entendendo a lição que eu tenho que aprender, né? E aí cabe, eu não vou me revoltar com o que está acontecendo comigo. Eu vou, na verdade, compreender qual é a lição que eu tenho que aprender com isso. De que forma mudar a minha postura mental? De que forma entrar em contato com essa verdade para substituir aquilo que não corresponde ao Filho de Deus e fazer manifestar o Filho de Deus? E aí esse ajuste ele vai naturalmente, como ele diz aqui no livro. Eu não preciso fazer nada de, meu Deus, isso é um milagre. Não. Eu vou fazer as coisas de forma natural. E aí, o Filho de Deus que vive, que habita em mim, ele passa a vibrar, a viver. Tá bom? Isso é que é importante nós nos atentarmos, ok? Então, depois, claro, a leitura de todos os livros aqui que compõem essa aula é importante para você aprofundar-se e aí fazer as suas reflexões também, né? O estudo é a leitura, é o compreender, é o aprender, é o colocar em prática para poder fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma natural. Tá? Aí o terceiro item ele coloca das causas das tragédias modernas. Livro Educação do Renascimento, na página 18, o professor Keio Kanuma ele coloca que, na verdade, ele diz assim, olha, na época atual, educar é uma tarefa bastante difícil em comparação às épocas passadas. O mais difícil é que não temos nenhum critério para julgar se uma criança é boa ou má. Uma criança considerada boa, obediente e excelente na infância recusa-se repentinamente a frequentar a escola por um motivo insignificante. Seria mais correto dizer que a criança não consegue ir à escola. Ao menor sinal de repreensão, tranca-se dentro do quarto e não sai de lá por nada, ou torna-se violenta subitamente. Às vezes, uma criança que é boa e dócil, lá fora agride os pais com violência em casa.
Outras crianças são bons filhos no lar, mas são agressivos na escola, onde agridem em grupo o professor e nas lojas furtam objetos sem nenhum constrangimento. São condutas completamente diferentes das crianças de alguma época anterior, e por isso muitos pais e professores estão completamente atordoados, sem saber o que fazer. O número de crianças e jovens com esse comportamento anormal está aumentando cada vez mais. E aí ele fala dos 3 pontos, né, as 3 causas das tragédias modernas. Ele diz assim, olha, primeira causa, origina-se do complexo de inferioridade da mulher. Dentre os complexos do ser humano, o maior deles é o que vê o homem como existência carnal. Os complexos de superioridade do homem e o de inferioridade da mulher surgem por causa da diferença existente entre ambos, ao vermos o corpo humano. Se o conflito inconsciente do casal, que se origina no subconsciente do homem e da mulher, não for sublimado, os filhos, ao atingirem a fase da adolescência, ficam impacientes e tomam repentinamente atitudes fora do normal. Complexo de inferioridade, aqui ele fala só da mulher, mas a gente sabe que tem muitos homens, meninos, que também se sentem inferiores, ou porque o corpo não corresponde à sua idade, ou porque ele gostaria de ser como um amigo, ou porque ele acha que ele é feio, ou porque ele acha que o cabelo dele é assado, é cozido, é frito. E aí, todos, né? Ou criança, ou jovem, até mesmo adulto, se nós não tivermos bem definidos quem somos nós, como filhos de Deus, e entendermos que somos diferentes, porque são nas diferenças que nós vamos nos compreender, nos ajudar a crescer, a gente acaba criando esse complexo de inferioridade, né? Ou porque às vezes eu acho que o outro é mais inteligente, ou porque... Então a gente precisa aprender que, como filho de Deus, todos temos a nossa capacidade infinita, nós temos o amor infinito, a vida infinita, e somos diferentes para poder compreender que essas diferenças vão nos auxiliar a cada vez mais crescer. Se eu tenho esse conceito dentro de mim, esse é um complexo que já não vai fazer parte do nosso dia a dia. Mas muitas vezes porque nós ouvimos comparações, ou porque nós ouvimos comentários de que o fulano é melhor que você, porque você é assim e o outro é assado, e aí a gente acaba incutindo na nossa mente, por desconhecer esse nosso Filho de Deus que habita dentro de nós, a gente passa a viver essa conformidade. Então, aqui precisamos atentar para sempre trazer, enfatizar aquilo que é bom, tanto na criança quanto no jovem, né, ou até mesmo no adulto, mas trazer sempre as qualidades, tentar buscar sempre os pontos positivos para fazer com que ele entenda que essa diferença vai existir e que isso não significa que ele é pior que o outro porque é diferente, tá bom? Uma segunda causa que ele fala é a autopunição da mãe como expiação do pecado. Então, ele fala assim, olha, a concepção se dá com a união do positivo e do negativo. Pode-se dizer que é manifestação da vontade cósmica, a vontade de Deus. Quando a mãe contraria esse gigantesco instinto cósmico e pratica o aborto, o seu instinto de ser mãe não a perdoa. Em relação a essa transgressão contra si mesma, o instinto maternal tenta concluir a autopunição para expiar esse pecado. E a mãe se submete à violência insaciável do filho que nasceu entre um aborto e outro. A mulher tem, né, inconscientemente esse desejo de ser mãe. E aí, quando ela pratica esse aborto, é natural que ela traga alguns sentimentos. Se ela não souber trabalhar com isso, ela vai trazer uns sentimentos de culpa, né? E que naturalmente o filho percebe. E aí, se não ajustar esse sentimento dentro da mãe, o filho sofre essa consequência. Então, é importante a gente também olhar isso, né? Muitas vezes trazer essa reflexão, e aí não é se culpar, né? Porque eu fiz. Não, é nós trazermos essa questão, ok, naquela época era o que eu tinha para fazer, não dava para ser diferente. Então, já fiz. Está errado dentro do ensinamento da Seiichi Noye? Não está errado e nem certo, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está simplesmente para fazer com que você sinta que isso faz parte do seu processo e talvez naquele momento era o melhor a ser feito, né? A única coisa é ajustar esse sentimento e
reconhecer esse aborto como seu filho. E aí, naturalmente, os filhos, que sejam crianças ou jovens, eles passam a não sofrer esta interferência da sua postura mental com esse sentimento de culpa. Tá? Então, ele fala que é algo também que, às vezes, reflete nos filhos e que acaba trazendo a desarmonia para o lar. E um outro ponto que ele fala é a perda do princípio de paternidade, que é o pilar da educação no lar. Ele fala que a presença do pai aqui é fundamental. Quando nós falamos da presença do pai é fundamental, o casal teve o filho, não é só a mãe que tem que cuidar, é a mãe e o pai. E a presença do pai no dia a dia faz a grande diferença, que é o que ele diz aqui, né? É realmente importante a presença do pai no dia a dia da criança. E aí ele ainda vai mais além, porque ele diz, pai e mãe, quando estão em harmonia, os filhos são maravilhosos. Então, esses 3 pontos aqui, também cabe a nós fazermos aí a nossa reflexão nesses aspectos, tá bom? E o último tópico, para que a gente possa fechar essa aula, é perdão. E aí é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, mas também perdoar a nós próprios. E aí isso o mestre fala, na Verdade da Vida, volume 38, que ele coloca assim, olha, nós precisamos perdoar todas as pessoas, e nós estamos incluídos entre todas as pessoas. Precisamos perdoar os nossos próprios defeitos. Dirija-se ao seu defeito e perdoe-o, mentalizando da seguinte forma, já estou perdoado, fui completamente perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito algum e estou purificado. Olha que mentalização bacana, e na verdade ela faz a grande diferença. Muitas vezes nós não nos perdoamos por determinadas situações, e aí esse sentimento acaba não permitindo que nós manifestemos 100% o Filho de Deus que nós somos. Quando eu falo, eu sempre costumo dizer, né, às vezes a palavra perdão para nós pesa muito, né? Eu costumo sempre fazer uma associação. Ao invés de falar perdão, é a bênção, né? Então, abençoa o outro, se abençoa, permita que Deus flua na sua vida e flua na vida do outro, para que as coisas passem a acontecer na sua vida da forma correta, né? Então, é algo que nós precisamos trabalhar bastante. Essa é uma mentalização que ele fala aqui, ó, mentalizando assim repetidas vezes, visualize a cena em que você está imerso na luz de Deus e totalmente purificado, límpido como a neve. E aí você vai sentir que muitas vezes várias questões da sua vida estão aí, talvez paradas, porque esse sentimento ainda estava fazendo parte de você, né? Às vezes o perdão nos leva à autopunição, né? E a gente precisa aprender a se desprender disso, tá bom? E aí ele fala, todos os fatos e acontecimentos são materializações dos nossos pensamentos e sentimentos. Logo, não devemos detestar, odiar ou criticar as pessoas, inclusive a nós próprios, pensando nos defeitos, pois isso se materializa em forma de acontecimentos infelizes. Vamos lembrar lá, a minha vida é um reflexo da minha mente. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito é o que se manifesta. Quanto mais eu enfatizo o negativo, mais eu vivo o negativo. Nesse aspecto, vamos transformar isso, ok? Por isso, Cristo nos ensinou a orar da seguinte forma, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na verdade, a felicidade não poderá aproximar-se de nós enquanto estivermos incriminando o próximo, pensando, aquele sujeito é um patife. Isso porque, segundo a lei da atração dos semelhantes, enquanto possuirmos a mente que incrimina o próximo, surgirá alguma pessoa ou coisa que nos incriminará ou nos infelicitará. Tá? Olha que importante nós trabalharmos dentro de nós o perdão a nós mesmos, mas também o perdão ao próximo. Muitas vezes, quando nós nos perdoamos, nós passamos a olhar o outro de forma diferente. E aí entendemos que não preciso perdoar ele, porque, na verdade, eu estava precisando me perdoar. Tá? Então, quando eu começo comigo, o ajuste mental acontece da melhor forma. Tá bom? Vou deixar para vocês aqui a sugestão, né, que eu acho que é importante, da leitura dos livros, né, que estão mencionados aqui, a compreensão de tudo isso, o estudo contínuo, né, e em contato com essa verdade, para que a gente realmente possa viver aquilo que nós viemos viver, que é
manifestar a nossa vida divina de filho de Deus, tá bom? Um ótimo estudo a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.